Pois é, complicado, né? Ao menos nesse país houve uma legislação, sabe? O próprio Poder Legislativo assumiu a si essa responsabilidade de garantir direitos a todos os seus cidadãos. Nós temos um Poder Legislativo absolutamente, olha, eu até o considero medroso, né? Se esconde atrás de preceitos de ordem religiosa para ter, eu acho que mais é medo de, sabe, para perder uma reeleição, enfim, mas não se consegue avançar. Se não se tem um poder judiciário corajoso, como nós temos, visionário, porque assim, a própria lei diz, quando, né, não existe nenhuma regra, não existe lei, o juiz é obrigado a julgar. Então, quando fala assim, ativismo judicial, o juiz está cumprindo com a sua obrigação. A lei mesmo diz assim, quando não tem lei, o juiz tem que julgar. De que maneira? Com analogia, com princípios de direito, com costumes, e é isso que a justiça faz. Então, assim, essa omissão do legislador não pode gerar o imobilismo do judiciário. Mas a pressão das bancadas religiosas ainda é muito atuante num país como o Brasil. Há perspectiva de pior é que está aumentando. Está aumentando e os argumentos que são apresentados, eles são sempre voltados para um interesse muito populista mesmo, como a Maria Berenice disse, muito preocupado na garantia de votos. Não se traz argumentos voltados para um interesse mais amplo. Se nós pensarmos o que essa garantia de direito vai restringir em termos de quem já tem outros direitos. Quem quiser continuar casando entre heterossexuais, continuarão. A lei não vai afetar heterossexuais, mas os argumentos são em sentido contrário, é como se estivesse havendo uma diminuição dos direitos dos outros. Fala-se que a minoria está impondo. Na verdade, não é isso, o argumento é distorcido. Participações pela internet. Continuem participando. A gente tem aqui participações da Luísa Maria Silva, ela que escreveu pelo Facebook. Olha, não me sinto no direito de julgar. Vivemos num país democrático, então cada um faz o que achar correto. Obrigado, Luísa Maria, pela sua participação. O Davi, pelo Twitter, fala: como as convidadas, né, vocês encaram a realidade vivida pelos casais homoafetivos em detrimento à religião. A gente estava falando agora há pouco sobre a pressão da bancada religiosa. O Davi faz esse questionamento: como é que isso avança num país como o Brasil com essa forte pressão? Pois é, o problema é assim, essa pressão ela existe e ela só aumenta. Então, acho que é complicado ainda pensarmos imediatamente numa legislação, mas enquanto ela não vem, e acho que é importante vir, principalmente para criminalizar a homofobia, que acho que essa é uma das grandes lacunas. O que a justiça consegue fazer? A justiça consegue garantir direitos. Agora, a justiça não consegue punir. Agora, tem uma situação peculiar. Ontem, no Pará, o juiz de paz José Gregório Bento, de 65 anos, ele que também é pastor, pediu demissão e ele disse que não ia realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo no cartório onde ele trabalhava. Há uma perspectiva de situações como essa se propagarem no país? Tem que se demitir, exatamente, porque ele é funcionário público, a decisão do Supremo Tribunal Federal é vinculante, o CNJ tem esse dever mas isso não desfaz o preconceito, né? Não desfaz, mas ele que saia. Ele, como serventuário público, serventuário da Justiça, ele tem que cumprir a resolução, senão sai que se demita. Mas ele não se demitiu, ele se aposentou, hein? Ele estava ali se aposentando, né? Buscando a saída. Estava na hora. E os projetos que estão em curso no Senado, que estão ali passando pela Câmara dos Deputados, no Senado, o que está ali mais em voga para conquistar uma nova frente, para conquistar um avanço? O que tem é o PLC 122, né? É o que está mais presente, mais discutido, é onde o movimento mais tem buscado o apoio. Mas o fato, assim, é um projeto de 2001, ele foi aprovado pela Câmara, até ninguém sabe muito, mas sei que passou, está no Senado desde 2006, já passou por 3 senadores, agora está na mão do senador Paim, e ele quer fazer alguma alteração, e no momento que ele fizer alguma alteração, isso vai ter que voltar para a Câmara, Essa bancada evangélica, ela aumenta muito, fica difícil de se avançar, e depois tem que voltar de novo para o Senado. Então, acho que isso nos deixa sem uma perspectiva mais imediata de ter uma legislação. Por isso é que a Ordem dos Advogados do Brasil, sabe, fez um grande movimento nacional e elaborou um projeto de lei, até que eu trouxe aqui, né, do Estatuto da Diversidade Sexual, e a ideia é nós colhermos as assinaturas para apresentá-lo por iniciativa popular.
Mas para isso precisamos ter Na opinião da senhora, esse é o passo que pode ter mais sucesso? Acho que sim. A curto prazo. Ao menos é porque vem assim, ao menos vem com o respaldo da sociedade. Você não pode alegar que a sociedade não quer uma lei. Isso coloca também numa situação delicada, né? Diante de uma manifestação popular, sabe, com um número muito significativo de adesões. Vamos trazer agora mais um convidado para este nosso debate. Vamos conversar com o Zezinho dos Santos, ele que é arquiteto, mora no Recife, e vai falar agora um pouquinho sobre a sua experiência. Ele vive há 14 anos com o Turíbio Santos, que também é arquiteto, mas na opinião do Zezinho, ele não quer saber de casamento nessa altura do campeonato. Ele quer que uma lei seja imposta no Brasil para aí sim ter mais conquistas. Muito boa noite, Zezinho. Está nos escutando bem? Boa noite, estou bem, estou escutando bem, sim. Você, então, tem a opinião de que somente uma lei definitiva num país como o Brasil pode regulamentar uma questão como essa, né? Não é bem uma lei definitiva, é simplesmente, isso é uma questão de direitos civis, direitos humanos. Eu sou brasileiro, eu nasci homossexual, como qualquer outro homossexual nasceu. Eu não me tornei, eu não aprendi a ser. Eu nasci como eu se tivesse nascido negro, mulher, ou há 100 anos atrás estava se discutindo direitos de voto da mulher, 40 anos atrás estava se discutindo direito de voto dos negros nos Estados Unidos. É simplesmente uma questão de direitos. Eu sou cidadão, eu nasci, eu estudei, eu trabalho, eu pago meus impostos, religião não vem ao caso, o Brasil é um Estado laico, todo mundo tem direito de acreditar em absolutamente o que quiser, mas eu tenho direito de ser cidadão. Eu tenho o direito de simplesmente me casar, eu não quero ser solteiro, não em meus dados, eu não quero que leia solteiro lá, eu não sou solteiro. Eu não estou com Turíbio, eu sou casado com Turíbio. E se o Estado não pode reconhecer isso, ele não merece meu respeito. A gente tem até alguma foto aí da sua cerimônia, né? Você mandou pra gente, vamos colocar aí na tela. Essa é uma foto da cerimônia do seu casamento, né? Isso, nós nos casamos em 2009, após 9 anos, estamos juntos 9 anos. A igreja foi a igreja cristã inclusiva. Obviamente, cristã inclusiva inclui todo mundo. Uma cerimônia religiosa e nós recebemos a bênção de quem nós respeitamos. Nossa família, nossos amigos, o pastor dessa igreja. Se essas são as pessoas que reconhecem nossos direitos, é delas que nós queremos a bênção. Eu não quero a bênção de um Estado que não me vê como igual. Eu não quero a bênção de um Estado que não me reconhece como cidadão inteiro, completo. Porque eu não tenho culpa de ter nascido homossexual. Agora, qual é o impacto de uma decisão como essa, do Conselho Nacional de Justiça, na sua opinião, frente a esses avanços na legislação brasileira? Não, é um avanço, é uma tentativa contra todas as que têm os seus odiosos, contra todo o preconceito que existe, é um avanço. Será um avanço definitivo na hora que nós não precisarmos mais estar falando aqui sobre esse assunto. Na hora que tanto fizer, e é isso que eu espero ver algum dia, a hora que tanto fizer eu me casar com um homem, eu me casar com uma mulher, adultos que consentem espontaneamente o que é realizado em casa, na sua intimidade. Zezinho, muito obrigado pela sua participação. A conexão na internet hoje está um pouco instável. Eu queria agradecer a sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu só quero dizer para o Zezinho uma coisa. Zezinho... Maria Berenice tem um comentário aqui para você, Zezinho. Zezinho, pode casar, Zezinho. Não precisa esperar uma lei. Pode casar, não precisa esperar uma lei, porque assim, o casamento vale. Se foi através de uma autorização da justiça, né, ou se é através da lei, o casamento é feito, tem toda a validade, é igualzinho, ninguém desfaz, não vai ser anulado, não vai fazer nada. E eu só espero, então, que tu faça parte da campanha pelo Estatuto para nós chegarmos a essa lei. Mas, olha, o casamento está aí, não tem mais como isso dar ré. Claro, vamos para frente. Obrigado, Zezinho. Boa noite para você. Boa noite. Participações pela internet. O Mauer aqui pelo Twitter, ele diz, olha só, casarei em breve com meu namorado, ele é espanhol. Poderemos morar no Brasil ou na Europa sem problemas com relação à nacionalidade? Sim. Qual é a orientação que pode ser passada ao Mauer? Obrigado pela sua participação. Inclusive, isso em sede administrativa já estava sendo reconhecida a possibilidade de dupla cidadania e pode morar tanto lá quanto pode morar aqui, ou seja, e permanecer. Porque sempre aquele caráter de temporariedade, tem que revisar os vistos e tal, isso tudo termina.
E essa possibilidade, ela até já existia antes do casamento, com o casamento vai ficar mais fácil ainda. Já acontecia com a união também, já estava acontecendo. Bom, falamos aí dos 14 países que já reconheceram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Alguns benefícios podem ser atrelados a essa questão. Questões na área de saúde, de imposto de renda. O que a gente pode esclarecer para o público? O que está sendo fruto de um avanço nos últimos tempos? Eu acho que esses avanços todos que a Justiça vinha concedendo como dependente do imposto de renda, somar renda para compra de imóveis, dependente do plano de saúde, direito a direito previdenciário, auxílio reclusão, auxílio por falecimento perante o INSS. Isso todos são avanços que se vai conseguindo até em sede administrativa. O que ainda não se consegue e ainda está dependendo da Justiça, vai a indispensabilidade de se ter uma lei. Por exemplo, a adoção ainda precisa de ter uma ação na Justiça. Também o duplo registro, que hoje em dia essas técnicas de reprodução assistida, barriga de aluguel, enfim, inseminação artificial, isso todas as pessoas hoje em dia podem fazer uso, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, e esta possibilidade, o casamento gera a presunção de filiação, ou seja, um casal que tem um filho pode ir lá registrar o nome dos dois sem problema nenhum, sem precisar entrar com a ação. Quando é de pessoas do mesmo sexo, as pessoas ainda vão ter que entrar porque isso não está regulamentado. Então nós temos assim algumas regulamentações dadas pela Justiça, né, algumas em sede administrativas, mas outros ainda as pessoas têm que entrar no Poder Judiciário para conseguir se avançar. E isso acaba demorando e alguma regulamentação é necessária, como, por exemplo, no auxílio natalidade, auxílio maternidade e paternidade. Então, auxílio paternidade é 5 dias, auxílio natalidade é 4 meses. Então, assim, são duas mães, né? Elas duas vão ficar com 4 meses, são dois pais, só 5 dias. Vão ficar com 5 dias apenas? Então, isso aí nós temos que mudar para o Temos aqui mais participações, twitter.com, nosso perfil é o @Canal Futura, facebook.com/Canal Futura Oficial. Entre, participe conosco, envie suas perguntas, faça como o Evaristo. Ele pergunta o seguinte: Cirlei, como deve ser debatida dentro das escolas a união estável? E qual é o papel do Congresso daqui para frente nessa questão? Pergunta do Evaristo para você. Eu penso que com relação à união estável está muito tranquilo, né? O Congresso, o STF já se pronunciou e a posição do Congresso iria apenas tornar isso lei. Né? Na prática, não traria grande consequência do ponto de vista jurídico. Mas nas escolas onde o ensino religioso perpetua, qual é a sua opinião sobre como isso deveria ser debatido com crianças e adolescentes? É o que pergunta o Evaristo. Eu penso que deve ser colocado do ponto de vista mais científico, histórico, contar como houve o processo histórico para esse reconhecimento, como aconteceu, sem colocação de imposições de ponto de vista pessoal ou religioso. Isso é factível num país como o Brasil? É difícil, né? Acho que nós precisaríamos disso, né? Acho que um pouco qualificar os professores, porque assim, ó, existe uma realidade muito perversa, que é a homofobia dentro das escolas, o bullying homofóbico muito significativo, então há uma evasão escolar muito grande, então acabam se qualificando muito pouco, aí acesso profissional também fica sendo um pouco mais difícil. Então nós precisamos assim, ó, capacitar os professores para saber lidar com essa realidade e até, bom, acabar ensinando para os alunos que nós temos que aprender a conviver com a diferença, de respeitar o outro como um igual, independentemente da sua orientação sexual. Então, assim, é bem como a Cirlei diz, sabe, nós precisamos tratar isso com naturalidade, porque essa é uma realidade. É minoritária? Agora nem por isso precisa ser excluído, como antigamente eram os excluídos canhotos, né? Porque simples fato sempre eram